Como Deus ele é bom, né? Se eu não pregasse hoje, já estaria suficiente o que nós louvamos. Eu faço parte do grupo de louvor lá, mas normalmente eu falei para os irmãos que eu não gosto de ficar olhando o que vai ser louvado, para que eu não fique induzido na minha palavra, né? Eu não fique tentado a pregar exatamente o que vai louvar. E o Espírito Santo tem feito maravilhas, porque eu vou ministrar exatamente uma passagem que vai falar sobre essa Maria que nós louvamos. Uma passagem que vai falar exatamente dela. E eu queria que os irmãos abrissem Marcos 14, a partir do versículo 3. Amém? Glória a Deus. Marcos 14, se você localizar, você fica de pé, a partir do versículo 3. Louvado seja Deus. Se quiserem também acompanhar aqui, bênção. Marcos 14, a partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns se indignaram e disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Ele podia ser vendido por mais de 300 denários. E o dinheiro seria dado aos pobres, e eles a criticavam. Jesus, porém, disse: deixa, por que a incomodais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque sempre tende os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas nem sempre tendes a mim. Ela fez o que pôde. Ungiu-me por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque nós podemos estar aqui nessa manhã, ouvindo a sua palavra, te adorando, aprendendo um pouco mais de ti. Senhor, eu sei que o Senhor já falou aos nossos corações nessa manhã. Eu sei que através dos louvores, Senhor, o Senhor já tocou os nossos corações e já nos deu direções preciosas para a nossa vida. Então, Senhor, agora acrescenta aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que nós possamos ouvir a tua voz. Prepara, Senhor, os nossos corações. Todas as preocupações nós deixamos de lado no nome de Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, que nós possamos apenas, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Assim como Maria, a gente possa escolher a melhor parte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, em Marcos 14, a partir do versículo 3, ele fala que Jesus ele estava em Betânia, ele estava à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher, e essa mulher é exatamente a Maria de Betânia. É a Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E hoje nós vamos falar um pouco dessa Maria e como é impressionante o quanto essa Maria, às vezes que ela é citada na Bíblia, ela nos dá um exemplo impressionante de como nós devemos agir como cristãos. Maria, que como nós louvamos já hoje, quando Jesus foi visitar lá a casa dela, foi visitar
E chegou lá, Marta ficou preocupada em fazer muitas coisas, Marta ficou lá preocupada em servir bem Jesus, em preparar a mesa, em deixar a mesa arrumada, em fazer um bolo, em comprar um pão, em fazer um café. E Marta limpou toda a casa, e como a Roberta já falou hoje aqui, isso aí não tem problema nenhum, porque é o esperado. Eu percebo quando eu vou na casa de um irmão ou de outro, esse carinho que os irmãos têm de estar preparando a mesa. Não sei quando a gente chega assim, né, de sopetão e bate na casa: ô irmão, tá aí? Aí os irmãos ficam correndo para arrumar as coisas. Então é normal que a gente queira arrumar a mesa para receber quem a gente gosta, quem a gente ama, quem a gente considera, quem a gente tem respeito. É normal. Mas só que ali Maria, ela entendia que mais do que estar servindo ali o Senhor, estar aos pés do Senhor era importante. Mais do que ela servir o Senhor com coisas, era ela dar seu tempo ao Senhor. Isso era o importante. E ali, como nós louvamos e como a Roberta falou, Maria ficou ali aos pés de Jesus. E quando Marta foi reclamar de Maria, Jesus falou: Maria escolheu a melhor parte. E aí novamente, Jesus aqui tem um encontro com essa mesma Maria. Novamente ele vem à casa de Simão, e daqui a pouco chega uma mulher trazendo ali um vaso de alabastro, um vaso com nardo puro, ou seja, era um perfume caríssimo, era puro. Eu não sei o que dá para comparar aqui, mas era algo muito valioso. A palavra fala que era um nardo puro, de preço muito alto. Sabe quanto valia esse nardo? A palavra aqui fala 300 denários. 300 denários é 300 dias de trabalho. Aquele perfume que ela trazia era equivalente a você trabalhar 300 dias. Ou seja, era praticamente todo o salário ali dela, era tudo que ela tinha durante um ano. Ela vinha e trouxe ali aos pés do Senhor. Era mais ou menos como se você pegasse um salário mínimo aí, R$1.400, vezes 12, vai dar aí R$18.000, R$17.000. Era mais ou menos isso que valia aquele perfume. E a palavra do Senhor fala que ela chega com aquele bálsamo puro, com aquele nardo puro, que valia um ano de trabalho. E quando ela vê Jesus, ela que entendia que aquilo era a melhor parte, ela que entendia que ela estava em frente ao seu Salvador, ao seu Redentor, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que iria morrer por ela, que ia morrer por mim, ia morrer por você. Quando ela vê aquele Senhor ali, ela pega e fala assim: é hoje que eu vou entregar o que eu tenho de mais precioso. Aleluia. É hoje que eu vou derramar esse vaso, eu vou derramar esse perfume sobre a cabeça do Senhor. E amados irmãos, a palavra fala aqui que muitos se indignaram, muitos olharam e criticaram e falaram assim: viu, ela está louca. Como que ela pega um ano de trabalho e quebra aí, né? E derrama todo esse nardo, todo esse perfume no Senhor? Muitos criticaram. E eu quero dizer para você, meu amado, se você não entender nada do culto hoje, que você entenda alguma coisa.
Faça o que é certo e não espere aplausos. Faça o que é correto e não espere aplausos. Faça o que o Senhor tem mandado você fazer e não espere que os outros aplaudam, não espere que os outros te elogiem, não espere que os outros falem: nossa, irmão, como você é uma bênção. Pelo contrário, ela fez o que era correto, ela fez o que estava diante dela, ela entregou tudo que ela tinha e ela recebeu críticas, ela recebeu indignação. Às vezes, meus amados, nós não entendemos situações que nós estamos passando na nossa vida. Muitas vezes nós temos buscado fazer o melhor e parece que só vem crítica, parece que só vem indignação, parece que só vem pessoas que vêm contra aquilo que o Senhor te mandou fazer. Então, meu amado, continue fazendo o que Deus te mandou fazer. Aleluia. Não importa o que falam, não importa o que digam, importa o seu relacionamento com o Senhor. Amém? Sempre que alguém se levanta para fazer algo, tem alguém que critica. Isso é normal. Isso é normal. Qual que era a crítica que eles fizeram aqui? Podia ter doado aos pobres. Para que derramar sobre Jesus? Para que entregar tudo que tinha para Jesus? Podia ter doado aos pobres e alimentar tanta gente. Já imaginou? Se todos nós aqui, ou se cada um de nós falasse assim: não, primeiro que não sobra, né? Mas que a gente falasse: ó, 1 ano do meu salário eu vou entregar para os pobres. Quanta gente nós não alimentaríamos? Mas, amados irmãos, tem coisas que nós fazemos para que os outros vejam, mas tem coisas que nós fazemos para que o Senhor nos veja. Aleluia. E o que importa não é o que os outros veem, não é o que os outros dizem, não é o que você faz para que você seja reconhecido, mas é para que o Senhor te reconheça. Aleluia. É para que o Senhor te olhe, para que o Senhor veja. E aí o Senhor, Ele fala o quê? Olhe, para de incomodar ela. Para de incomodar ela, porque os pobres vão estar aí. Isso aqui foi falado há mais de 2000 anos e continuam os pobres aí, mas eu estarei aqui por pouco tempo. Então o Senhor está falando assim: olhe, a perseguição humana vai existir, pessoas vão te perseguir, mas o Senhor, Ele vai te proteger. Aleluia. O Senhor fala: não incomode ela. Aleluia. É o Senhor que fala. Ela não precisa de um advogado, ela não precisa ela mesma se proteger, ela fica quieta, ela quebra, ela faz o que era para ser feito. As pessoas criticam e você não vê ela falando: mas eu fiz por isso, eu fiz por aquilo. Não, o próprio Jesus fala: pare de criticar, eu a protejo. Aleluia. O Senhor, Ele te protege. O Senhor vai falar para o seu inimigo: por que a incomoda? Por que a incomoda? Aleluia! Amados irmãos, nós precisamos da proteção do Senhor Jesus. Nós temos que fazer o certo ainda que ninguém esteja fazendo. Amém? É fácil nos dias de hoje? Não. Não é fácil. Mas Ele te protege quando você é fiel. Aleluia. E aqui, amados, eu vou dar uma pausa aqui, uma pausa nessa palavra. Então ela vai e ela derrama, porque muitas vezes, meus amados, nós caminhamos com Deus, nós caminhamos com Cristo, nós até fazemos a obra do Senhor, mas será que nós temos feito aquilo que o Senhor quer que a gente faça? Lá em Lucas 8, se o Vitor puder pôr, Lucas 8, de 1 a 3. Há outras mulheres. Lucas 8, de 1 a 3, não precisa abrir, pode acompanhar aqui para não perder tempo.
Fala assim, ó, depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Aqui, meus amados, aqui são outras mulheres. Aqui não está falando de Maria de Betânia, mas está falando de algumas mulheres que Jesus ele ia caminhando, ele foi fazendo os milagres, e ali ele curou Maria Madalena. A palavra fala aqui que ele expulsou lá os demônios. Aqui tinha Joana, tinha Susana e mulheres que andaram com ele, e ele ia de povoado em povoado. E aqui essas mulheres, sabe o que elas faziam? Elas bancavam Jesus. Você acredita nisso? Lá naquela época, fala aqui, ó, que essas mulheres, elas e outras muitas, serviam o Senhor com seus bens. Então Jesus ia andando e elas iam bancando, elas iam pagando, e Jesus ia ficando e elas iam bancando tal. E essas mulheres caminharam um bom tempo ali com Jesus, creram na palavra de Jesus, e mais do que isso, foram sustentando o ministério de Jesus. Até o dia, meus amados, que Jesus ele foi para a cruz. Até o dia que Jesus ele foi crucificado. Também não precisa abrir, que é lá em Lucas 24. E a palavra fala que ele foi crucificado, e no primeiro dia da semana, bem de madrugada, essas mulheres foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que foram preparadas. Essas mulheres caminharam o tempo inteiro com ele, o tempo todo estava com ele. Aonde ele ia, elas estavam ali, e elas iam servindo, elas iam bancando. E às vezes assim somos nós, elas iam ali financiando. E aí quando Jesus ele é crucificado, ele é morto, elas ficam ali acompanhando para ver aonde ele vai ser enterrado. Aí ele vai lá ser enterrado. Aí logo de manhã elas vão de madrugada, preparam as essências aromáticas e falam: agora nós vamos até o corpo dele. E aí a palavra fala que daí elas vão até o sepulcro, e quando chega no sepulcro, a pedra havia sido removida. Elas entraram e não acharam nada. Elas ficaram perplexas, e apareceram 2 homens, elas ficaram com medo, e eles disseram a frase que a gente mais ama: por que procura entre os mortos aquele que vive? Essas mulheres, meus amados, elas andaram com o Senhor, elas serviram ao Senhor, elas prepararam essas ervas aromáticas. Para quê? Para ungir o corpo do Senhor. Tem um detalhe em tudo isso: elas estavam atrasadas, elas perderam o time, elas perderam o tempo. Sabe por quê? Porque Maria já tinha ungido o corpo para o sepultamento. Aquelas mulheres estavam diariamente com o Senhor, mas elas não entenderam ainda, quando ela estava em vida, que elas tinham que entregar tudo para o Senhor. Não só uma parte elas tinham que entregar ao Senhor, elas tinham que entregar tudo ao Senhor. E Maria, meus amados, voltando aqui, Maria ela já tinha entregue tudo, porque o próprio Senhor, quando acontece isso, o Senhor fala assim: ela fez o que pôde, aleluia.
Essas mulheres, elas andaram com Jesus, elas caminharam com Jesus, mas quando elas foram, Jesus já tinha ressuscitado. Elas perderam tempo de ser marcada na história, assim como Maria de Betânia. O Senhor fala: ela fez o que pôde, ela ungiu-me por antecipação o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que todo mundo, onde quer que seja pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Aleluia. Maria, ela fez o que pôde. Será que eu e você temos andado com Jesus e estamos fazendo o que a gente pode? Aleluia. Maria fez o que pôde. As outras fizeram bastante coisa, mas não fizeram tudo o que podia. E o Senhor fala que Maria, ela sim, Maria de Betânia, ela vai ser falada por todo mundo por conta que ela preparou o corpo do Senhor para o sepultamento. Aleluia. Será, meus amados, que quando nós estivermos diante de Jesus, Jesus vai olhar para nós e vai falar assim: você escolheu a melhor parte. Você fez o que pôde. Você entregou a sua vida por mim. Maria, ela é lembrada por isso, por ter feito o que pôde na hora que era necessária. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar atentos para que a gente faça o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, para que a gente não atrase as promessas do Senhor na nossa vida. A gente precisa estar atento aos sinais, e ainda que custe 300 dias de trabalho, que o Senhor possa olhar para mim e para você e possa falar: esse fez o que pôde. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele estava lá na cruz, Ele estava na glória, e Ele fez o que pôde por mim e por você. Aleluia. Ele saiu da sua glória, caminhou aqui entre nós, morreu por nós, porque nós não tínhamos como pagar essa dívida. Nós por nós mesmos não tinha como ser salvo. Mas Jesus, Ele não pensou na situação dele. Ele não pensou que ele ia sofrer. Ele não pensou que ele ia ter que pagar um alto preço, muito maior que 300 dias de trabalho. Não. Ele se compadeceu de mim e de você. Amém? E Ele pagou o preço. Jesus, Ele vai olhar para você e falar: filho meu, eu fiz o que pude por você. Aleluia. Eu fiz o que pude. Não sei se Ele vai cobrar a gente assim, falar: você não fez o que pôde, mas é bom para a gente pensar, né? Acho que Jesus não vai falar: você não fez o que pôde, inferno. Você não fez o que pôde, inferno. Não, acho que não é assim, não. Mas, meus amados, nós precisamos fazer o que nós podemos. Enquanto há vida, nós devemos fazer o que pode ser feito. Amém? E às vezes, como a Roberta falou, está frio, é difícil. Hoje mesmo não teve ensaio de manhã. Normalmente, né, quando tem ensaio, todo mundo já acorda cedo, já está aqui 8h30 da manhã. E aí hoje não teve ensaio, foi uma luta, né? Para a gente levantar da cama, e aí tá aqui no horário, e aí tivemos que fazer tudo correndo com frio. Será que nós temos feito o que nós podemos para o Senhor? Ou será que nós temos dado o resto das nossas vidas para o Senhor? Não pense que a palavra é só para vocês, não. A palavra é para mim também. Porque uma coisa que eu aprendi já desde o início da minha conversão, que a primeira palavra é para quem prega.
e depois é para quem está ouvindo. Então eu peço a Deus que, assim como Maria, eu e você possamos escolher a melhor parte. Eu e você possamos verdadeiramente entregar as nossas vidas no altar do Senhor, ainda que custe tudo que nós temos, que a gente possa realmente levar esse Evangelho aos cativos. O tempo está próximo da vinda de Deus, da vinda de Jesus, da volta de Jesus. Muitos não creem, muitos estão levando a vida igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o tempo está apertando e o Senhor está à espera dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que Ele encontre em nós os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses dias eu compartilhei com os irmãos, adoração é mais que louvor, mas eu compartilhei com alguns irmãos um rapaz louvando em Libras. E ali eu vi aquele vídeo e veio uma sensação mesmo assim de choro, uma presença do Espírito Santo, porque a gente fala e às vezes a gente louva, né? Não importa ser cansado, a gente louva assim, né? Ah, Deus é bom. E aquele moço fazendo com a mão, sem soltar nenhuma voz, eu senti ali a presença do Senhor, aleluia. Ele fazendo e fazia assim e tal, eu me emocionei de ver e eu falei: como eu sou falho. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, boca, voz, enxergo, escuto. E às vezes alguém ali que nem fala faz uma adoração muito melhor do que eu, do que nós. Então que verdadeiramente a gente possa buscar cada dia fazer o que pode ser feito, não só o que dá, mas fazer o impossível, porque o Senhor fez o impossível pela sua vida. Aleluia. Ontem eu estava vendo o programa lá do Raul Gil, que tem do gospel, né? E tinha um rapaz lá, e aí ele louvou lá e emocionou todo mundo. E aí o testemunho foi esse, que Deus tinha feito o impossível para alcançar a vida dele. E ali hoje ele estava ali, louvando ao Senhor. O Senhor tirou você e eu de um charco de lodo e de lama. A gente estava todo sujo. Nosso destino era o inferno. E Ele pegou e nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Sabe, meus amados, vamos ter dificuldade, vamos ter dias difíceis, vamos ter dia que a gente vai ter que enfrentar, matar um leão, e às vezes a gente tem que achar onde está o leão para depois matar ele ainda. Mas em todos esses dias, o Senhor, Ele te protege. Nada, nenhuma acusação há, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Amém? Então hoje nós vamos participar dessa mesa, nós vamos participar da ceia do Senhor, para celebrar exatamente isso, que Jesus, Ele fez o que pôde por mim e por você. Que hoje a gente tome essa decisão de fazer tudo que está na nossa mão pelo Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vou chamar o presbítero João, que vai estar nos conduzindo